É a nossa salvação. Sim ou não? Sim. Existem vários tópicos na nossa vida que a gente precisa completar para a gente ganhar a nossa salvação. Por isso que existe a campanha de libertação. Quando a pessoa é liberta, ela vai alcançando esses tópicos. E depois dela ser liberta, ela fica limpa, livre, para depois alcançar outros tipos de tópicos na vida. Então ela vai decidir o batismo nas águas, ela vai decidir obedecer a palavra, ela vai decidir trazer a vida dela para o centro da vontade de Deus. Então a gente conquista a nossa salvação a cada dia. Dia após dia a gente vai conquistando a nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito ruim antes de se converter. Ruim mesmo, ele matava. Por exemplo, se ele vivesse nos dias de hoje, ele mandava me matar. Ele perseguia os cristãos. Ele era extremamente ruim. E aí Deus permitiu ele ficar cego. O próprio Jesus permitiu ele ficar cego, para que através da cura dele ele viesse conhecer a Deus. E de fato ele conheceu a Deus, ele se converteu, ele tirou toda aquela ruindade do coração, ele tirou todo o orgulho, ele tirou toda a prepotência, ele deixou Deus moldar. Porque quando a gente precisa ser moldado, não é fácil. E o apóstolo Paulo, em uma das orações que ele fez, ele disse assim: que não viva eu, mas que Cristo vive em mim. É só assim que ele poderia completar os tópicos de uma verdadeira salvação. Porque muitas das vezes, nas atitudes que ele vivia na vida, ele queria tomar a atitude da velha criatura dele. Ele queria tomar a atitude do eu dele. Pessoal, vou te falar uma coisa. Uma vez, eu estava numa igreja muito grande. Era uma igreja de mais de 1000 pessoas. E eu era bem conhecido nessa igreja, porque eu era obreiro lá e essa igreja era do meu bairro. E eu lembro que o pastor, eu estava bem na frente de todo mundo, e o pastor meio que me chamou de palhaço. Sabe o que eu fiz? Eu ri do pastor e sentei no banco. Ali, aquela velha criatura minha, se é no mundo, eu tinha xingado ele e saído da igreja e não voltava nunca mais. Mas eu tinha aprendido que não tinha que viver mais o meu eu, porque o meu ego ia me levar para o inferno. E eu queria que Cristo vivesse em mim. Então assim, qual é o tópico que você precisa alcançar na sua vida? Talvez você já alcançou alguns. Graças a Deus hoje você não bebe, hoje você não fuma, hoje você já não tem mais aquele coração cheio de ódio, de mágoa. Mas alguns tópicos na tua vida você precisa alcançar para que você receba a salvação de fato e de verdade. Então, se você realmente dá valor na tua salvação como uma pérola de grande valor, vai enxergando esses tópicos. Você vai ser muito feliz. Isso vai te ajudar na tua vida pessoal, isso vai te ajudar na tua vida, no teu relacionamento, isso vai te ajudar no teu trabalho, isso vai te ajudar na convivência, no coletivo. Você vai ser uma pessoa maravilhosa, onde todos vão querer você perto, onde todos vão te querer perto. Você vai transmitir vida, tá? E a Bíblia vai dizer sobre registros. Porque tudo é registrado, pessoal. Porque a gente precisa de prova.
sem prova. A tese é contestada. O delegado não pode prender ninguém se ele não tiver prova. E ele pode ter problema se ele prender alguém sem prova. Aquela pessoa que foi julgada injustamente pode arrancar muito dinheiro do delegado, porque aí vem um monte de processo, difamação. Por exemplo, o bispo Márcio foi preso e rolou 3 meses. Depois de 3 meses, o bispo Márcio foi solto. Quantas defamações colocaram em mim nesses 3 meses, até eu explicar a minha verdade? Então eu fui caluniado, eu fui xingado, falaram muito mal de mim. Quem não gosta me processou, falou bem feito. Então por isso que você, uma vez que você é caluniado, você tem todo o direito. Por exemplo, teve um empresário, pode aumentar um pouquinho, teve um empresário muito rico, que ele atropelou um Uber, você viu? E esse Uber morreu, uma Porsche, não foi isso? De início ele já teve, apesar que não paga-se, a vida não tem valor que paga, dinheiro que paga uma vida, mas só de início ele já precisou dar 500 mil para a família. Não, fiança. E o salário mínimo pagando para a família. Não, mas aqueles 500 mil foi revertido para a família. E depois vai ter que dar um salário mínimo todo mês. Por quê? Porque ele tem o direito de dirigir, mas não o direito de matar. Todas as placas na rua, você fala assim, 50 km por hora, 60 km por hora, todas as placas, elas são registradas, porque ali oferece perigo. Naqueles 50 km pode ter uma escola, pode ser uma curva, pode ser onde muitas pessoas ali foi prejudicada. Então os registros, eles vão servir para julgamento. Todo registro vai servir para no dia da audiência, no dia do juízo. E a Bíblia vai dizer aqui, o juízo de Deus. Eu vi um trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiu o céu e a terra. E não se achou lugar ali para eles. Eu vi os mortos, eu vi os grandes, eu vi os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, e o livro da vida também foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todo julgamento precisa de prova. Por isso que está tudo escrito. Por isso que está tudo escrito. A Bíblia diz que abriram-se livros, outros livros ainda foram abertos, e até que foi aberto o livro da vida, porque no dia, pessoal, muitos no dia vão querer questionar. Por exemplo, quando aquele pastor me chamou de palhaço na frente de mais de 1000 pessoas, se eu guardasse mágoa, e eu tenho mágoa dentro de mim até hoje, e se eu tenho essa mágoa dentro de mim até hoje,
não adianta eu ganhar o mundo todo, porque eu vou perder a minha salvação. E aí eu vou questionar para Deus, aí eu vou questionar para o Senhor: mas eu fui um bispo, eu preguei a tua palavra, eu ganhei muitas almas para o Senhor, eu fiz diversas obras sociais. Em março, você fez tudo isso, mas aquele dia eu te provei, para mim querer saber onde estava o teu coração. E quando eu analisei o teu coração, eu percebi que você carregou mágoa o tempo todo. Mas como, Senhor? Ele vai falar assim: pega o livro, porque lá não é bispo não, tá? Lá é alma, lá são almas. Pega o livro de Márcio, assiste tua vida. Então o que nós precisamos fazer? Eliminar nossas atitudes erradas, para que tópicos maiores espirituais a gente possa alcançar. E quanto maior os tópicos, mais difícil é para a gente alcançar. É extremamente difícil perdoar, mas é extremamente fácil pegar mágoa. A gente vive numa vida que é totalmente contra Deus. Tudo que nos prejudica é muito mais fácil ter, e tudo que não nos prejudica é mais difícil ter. Para você ter um casamento abençoado, não vai ser fácil. Você vai ter que saber relevar a esposa, você vai ter que saber relevar o marido, você vai ter que entender ele, porque talvez naquele momento difícil você vai se separar, e aí você não vai ter um casamento, porque nem um casamento separado é um casamento abençoado. Então, se você quer ter um casamento abençoado, você paga para ter um casamento abençoado. Se eu quero ser um bispo ungido, consagrado, eu posso ter título até já tenho, mas se eu quero ser um bispo consagrado e abençoado, eu vou ter que pagar preço, orar, jejuar, vou ter que cuidar da igreja, fazer propósito, cuidar das pessoas, orientar as pessoas, ser forte para quando tiver que colocar todos os pingos nos i, eu vou ter que pôr os pingos nos i. Não vou poder aceitar propina, não vou poder aceitar coisa errada, vou ter que gemer. Se tiver que gemer, vou ter que rir. Se tiver que rir, vou ter que chorar. Se tiver que chorar, se for fácil, eu vou enfrentar, e se for difícil, eu vou ter que enfrentar. Mas eu não vou compactuar com coisas erradas, porque senão não conseguirei ser um bispo abençoado. E as coisas de fato estão registradas justamente porque vai ser um julgamento. O juízo de Deus vai se levantar todo mundo. A Bíblia diz que todos os mortos vão ser entregues para ser julgados. A Bíblia está dizendo que os grandes e os pequenos, tem gente que você não conhece porque não é do teu cotidiano, mas tem gente que é muito grande. Quem conheceu aqui o Michael Jackson? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Já ouviu? Olha assim, gente, quem já ouviu falar? Ele vai estar lá. E a Xuxa? Quem conheceu a Xuxa? Ela vai estar lá. E aquele ditando, preciso tanto. Quem conhece ele? Roberto Carlos. De vez em quando parece aqui o povo. Ele vai estar lá. Mas e aquele que está lá no fundinho, lá do barraquinho, que ninguém dá nada para ele, passando fome? Ele também vai lá, vai estar lá, vai estar os grandes e os pequenos. E continuando a Bíblia diz assim: deu o mar os mortos que neles estavam. Tem pessoas que os enterros foram feitos só de lembrança. Morreu muita gente no naufrágio do Titanic. Alguns corpos foram recuperados e outro o mar engoliu. Então esses que o mar engoliu, o mar vai ter que devolver para ser julgado.
o mar vai ter que devolver. O que mais vai acontecer? A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Tem pessoas que não morreram de naufrágio no mar, mas ela morreu. Existe um triângulo ali das Bermudas, que fica ali do lado dos Estados Unidos, né? Não sei se é no norte ou no sul, que se o avião entrar lá some, ninguém acha. A morte levou. E essas mortes vai voltar. A morte e o além foi entregue no além. Todos vão ser julgados. Olha para mim, por favor. Então o que você precisa entender agora? Que a gente precisa ser diferente. Que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes. E claro que se você tiver atitudes boas, você vai ter uma vida boa, porque tudo que se planta se colhe. Então ter atitudes boas é para o teu próprio benefício, e isso vai te ajudar muito você ir para o céu. Então se você anda fazendo alguma coisa errada, que está comprometendo a tua vida, e que vai comprometer você no juízo final, seja um autor diferente do livro da sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te dirigir, para te direcionar, para você pôr a mão na cabeça e falar assim: meu, o que eu estou fazendo? Você errou? Ninguém é perfeito. Peça perdão. Você, mesmo que você está certo, porque pessoal, ninguém tem a tua cabeça. E às vezes com quem você errou, para aquela pessoa, por exemplo, para você está certo, mas para aquela pessoa você errou. Para aquela pessoa você errou. E você não vai destruir tua vida, porque talvez aquela pessoa não te entendeu. Talvez porque você não falou na hora certa, no momento certo. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você de fato fazer da tua salvação uma pérola de grande valor. Você só vai conseguir fazer isso quando você valorizar mais a tua salvação, porque você não pode perder a tua salvação por causa de nada, de ninguém. E quando te chamarem para coisa errada, não só vai com uma pessoa, mas deixa Deus te usar e fala para aquela pessoa: para com isso, rapaz, porque no dia vai estar registrado também no livro. Porque quando você abriu a boca e falou assim: para com isso, você vai acabar sofrendo. Lá no teu livro, aquela pessoa que falou para com isso, você vai acabar sofrendo, está registrado. É tudo registrado. Abriram-se livros e mais livros e outros livros, e depois vai se abrir o livro da vida, que aí é que quem vai entrar e é quem não vai entrar. Não deixe essas pessoas que te prejudicou, que te magoou, serem inquilinas da tua mente. Porque parece que tudo que você faz, aonde você faz, você passa o dia pensando nela. Você vai trabalhar, você está pensando. Você vai comer, você está pensando. Você vai estudar, você está pensando. É como se ela fosse inquilino da sua mente. Faz sua parte. E deixe que Deus mostre a verdade. Entendeu? Vamos só concluir aqui. Aí a Bíblia diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
E esta é a segunda morte, o lago de fogo. O diabo odeia esse lago aqui, ó. Por isso que os obreiros, os pastores, as pessoas que fazem a obra, precisa ser espiritual. Porque quando o pastor me ensinou isso, eu falei, agora eu vou me vingar. Eu sei para onde eu vou mandar os demônios. Não vou mandar eles mais para o inferno. Eu vou mandar eles para o lago de fogo, o abismo. Um dia eu segurei um demônio, ele, pelo amor de Deus, não me manda para lá. Ele clamou, pelo amor de Deus, não me manda para lá, porque ela é tão tenebroso que isso vai receber a morte. E isso, o lago de fogo vai receber a morte, e o lago de fogo vai receber o inferno. Ou seja, o lago de fogo é pior do que a morte e pior do que o inferno. As pessoas que morrerem também sem Jesus vão ser lançadas para lá, porque quem for para o inferno, depois no final, o inferno vai ser lançado para o lago de fogo. Entendeu o que eu falei? Quem entendeu? Então assim, pessoal, ouvindo esse tipo de pregação, que eu fui amadurecendo mais, que eu fui abaixando mais. Foi ouvindo esse tipo de pregação que eu vi que eu não queria passar minha eternidade sem Ele, sem Jesus. Foi ouvindo essas pregações que eu falei assim, não, eu preciso escrever uma nova história da minha vida. Não interessa, para Deus não interessa se você é ladrão, para Deus não interessa se você é do PCC, para Deus não interessa se você é maconheiro ou se você foi aquela pessoa a pior do mundo, se você cheira cocaína ou fuma maconha. Para Deus não importa se as pessoas olham para você e você tem ciência de que você não presta. Não importa, isso para Deus é muito insignificante. Agora você precisa mudar, porque tudo que você foi fica no passado. Esses dias eu falei sobre passado, presente e futuro. São 3 tempos da vida. Passado foi o que passou, presente é o que nós estamos vivendo, e futuro é o que a gente vai viver. E desses três tempos, o tempo melhor é o presente. Então, o que você está fazendo com o teu presente? Porque o teu passado já foi. O teu futuro depende muito do presente. Se eu fizer besteira hoje, em alguns dias eu vou colher essa besteira que eu fiz. Mas se hoje eu resolver mudar de vida, em alguns dias eu também vou ver o resultado dessa mudança de vida que eu quis. Então, desses 3 tempos, o mais importante é o presente, porque é no presente que você consegue mudar essa nova história e mudar o seu livro que está no céu. Glorifica o nome de Deus. Que horas são?